Bom dia, paz do Senhor. Sou o pastor Cristiano Gomes. Eu gostaria de estar fazendo um breve resumo das duas videoaulas que foi colocada nesse grupo. O primeiro vídeo fala acerca da pré-história bíblica, Falamos sobre a criação da terra, falamos sobre a criação do homem, sobre a queda do homem, sobre as consequências do pecado. Falamos acerca do dilúvio. E essa segunda aula também nós começamos a falando sobre o período patriarcal, que é sobre os patriarcas, Existiam os patriarcas antes do dilúvio, que foi Adão, Caim, E outros patriarcas. E teve os patriarcas pós-dilúvio, Que começou com Noé e vai até Moisés. Mas eu gostaria de focar aqui um pouquinho sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma construção criada pelo homem com a intenção de se proteger contra um possível segundo dilúvio. Essa a intenção principal, e que o povo não viesse se espalhar. Porém, essa primeira intenção mudou quando Nimrod assumiu a liderança da construção da torre, e a intenção verdadeira é que ele viesse ser adorado na torre. Que esses irmãos, para analisar, a torre ela é bem alta, e no seu pináculo eles queriam fazer, lá começou a fazer um altar, E ele começou a receber a síndrome de Lúcifer. O que é a síndrome de Lúcifer, irmão? A Bíblia fala que Satanás disse assim, subirei, sentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Essa síndrome foi incorporada em Nimrod. E Nimrod começou a querer ser adorado, ele queria ser Deus. E ele, com a intenção da torre, a intenção era essa, era que ele viesse ser adorado. É tanto, irmãos, se os irmãos forem ver no decorrer da história, ele pega e ele se casa com a sua mãe. E desse casamento, irmão, ele tem um filho chamado Tamuz. E esse menino, brincando no bosque, as bestas feras matam esse menino. E começaram a perguntar cadê o menino e como um filho de um Deus ia morrer. Ele disse que ele foi levado aos céus, irmão. Eles começaram a levar presente para esse menino, no bosque. E daí ele começou a aumentar mais a mentira. Porque ele passou a ser considerado o Deus Sol. E a sua companheira, que era sua mãe Semiramis, como a rainha dos céus, irmão. E daí começou a primeira heresia, a primeiro homem ser adorado. O homem, tendo a síndrome de Lúcifer, começou a passar para o povo que existia divindades. E ele começou a ser adorado, irmão. Ele fez umas 3 ou 4 cidades. E que o povo vinha para adorar ele e a sua mãe. E muitos acreditaram nisso, e até os dias de hoje, irmão. O seu filho, Tamuz, passou a ser Moloque, onde as pessoas oferecem crianças para ele. Quando Deus pede o seu filho Abraão, os povos ali em volta já estavam acostumados a fazer isso, porque eles ofereciam criança para Tamuz. Eles tinham a devoção a Nimrod, a Semíramis, que se diziam divindades. E até os dias de hoje isso prossegue, irmão. Foi o primeiro homem a inventar heresia, irmão. Primeiro homem querer ser adorado. Por causa da sua idolatria que Deus destrói a torre, irmão. Só porque ela tentou chegar até os céus, não. Porque a torre foi uma desculpa. Que nada mais, nada menos do que Nimrod tentou ser adorado. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Começou aí o egocentrismo, irmão. E muitas das vezes, irmão, a gente tenta entender o que acontece em certas épocas. Essa é a resposta. O homem tentando ser Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E sempre, irmão, o homem tentou ser maior do que Deus, ou tentar ser igual. O homem é criatura, irmão. Deus é Deus. Serve de exemplo para nós, irmão. Não podemos tentar ser melhor do que Deus, irmão. Ou se equiparar a Deus, não. Deus, ele é Deus. Então, quando o homem olha para o céu, ele percebe, ninguém consegue chegar lá, porque tem um ser acima. Mas se Deus não confundisse a linguagem deles, eles iam chegar, irmão. Porque foram feitas umas pesquisas
E o barro, quando ele não era queimado, ele não conseguia ter muita pressão, mas o barro queimado, fizeram uma pesquisa que a Torre de Babel, praticamente a primeira, ela tinha quase 3 quilômetros. Irmão, 3 quilômetros é muito alto, é 3.000 metros. Existe o edifício em Dubai, que é o maior do mundo atualmente, ele não chega nem metade disso. Para você ver como eles tinham tecnologia bem avançada naquela época. Eles estavam conseguindo chegar onde eles queriam. Mas a questão não é que porque eles estavam chegando tão alto. É por causa, imagine, Nimrod consegue chegar onde ele queria, lá em cima, colocar o seu altar de eu sou Deus. Quem ia dizer que era mentira? Você estava praticamente chegando na exosfera, um exemplo assim, que são as camadas que chegam até o espaço. Porque hoje em dia não é difícil, irmão. O homem, desde que se conhece por homem, ele tenta querer conhecer Deus. Eles tentam fazer viagens interplanetárias, querem ir a Marte, querem ir à Lua, querem saber quem é Deus. Quem é Deus? Ninguém viu. Fica no imaginário do ser humano, como é Deus, como é ser Deus, como é conhecer Deus. Será que ele tem mão, será que ele tem pé, como ele é? Será que ele é branco, se ele é negro, se ele é mulato, se ele é pardo, como é a cor de Deus? O homem tem essa curiosidade. É tanto que a Bíblia vai dizer que quando Moisés ele sobe no monte que ele desce, o povo está adorando um bezerro de ouro. Porque eles ouviam que as nações em volta, que seguiram a visão de Nimrod, eles tinham divindades. Os egípcios adoravam ao Deus Sol, os gregos adoravam a Zeus, mas cada um tinha uma imagem de quem ele era. Quem é a imagem de Deus? Como você vai saber quem é Deus? Não sabe o homem, que é você olhar um para o outro. Se você se olhar no espelho, você está entendendo mais ou menos como é Deus. Porque nós somos imagem e semelhança dele. A imagem, nós somos a imagem dele. Só que o ser humano ainda quer um Deus que ele possa palpar, que ele possa pegar. A Torre de Babel fica como exemplo, irmão. O homem não pode querer ser Deus ou chegar a ser igual a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por mais que o homem tenha conhecimento, capacidade, ele jamais vai conhecer Deus se Deus não quiser ser conhecido. O pouco que nós conhecemos sobre Deus é Ele que permite nós conhecermos Ele. Não é a nossa vã filosofia, não é o nosso conhecimento, não é o nosso intelecto, não é a nossa oração. É Ele que permite. É Ele que quer nos mostrar. Mas para Deus se revelar a nós, irmão, nós temos que estar com nossos ouvidos aguçados, nossos olhos limpos, a nossa boca saudável, a nossa mente limpa, para que Deus venha se revelar a nós. E Deus tem feito isso desde o início dos tempos. Deus se revelou na criação da terra. Deus se revelou na criação do homem. Deus se revelou até na queda do homem, dando ao homem uma segunda chance. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morreria. E Deus permitiu que o homem viesse a ter uma segunda chance. Deus permitiu isso quando ele anuncia através de Noé o dilúvio. Ele deu uma segunda chance para a raça humana. Ele deu uma segunda chance quando o homem faz a Torre de Babel, Deus poderia exterminar todos. Deus deu uma segunda chance de novo para a raça humana. E Deus tem dado essa segunda chance até os dias de hoje, enviando pessoas para anunciar esse evangelho. E Deus está dando a segunda chance de novo, através dos patriarcas. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre os patriarcas, segunda parte. Naquilo que os irmãos não entenderam, mande pergunta, que nós estaremos tirando as dúvidas dos irmãos. Amém, irmão? Fique na paz, um bom dia e a sua vitória.